Já falamos aqui no De Bem Com Você sobre a epidemia de dor nas costas, né? Pois é, gente, segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população do planeta já teve ou ainda vai ter dor na coluna ao longo da vida. E ainda de acordo com a OMS, a dor na coluna lombar é a segunda maior causa de ida dos pacientes aos consultórios médicos, perdendo apenas para a dor de cabeça. A dor na coluna lombar pode estar associada a diferentes fatores, né? Por isso que existem diversos tratamentos. Em casos mais avançados, gente, a indicação pode ser de cirurgia. E é sobre isso que eu converso agora com o Dr. Cristiano Esteves Simões, que é médico ortopedista do Hospital Felício Roxo. Doutor Cristiano, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu já começo te perguntando, né? Esse dado, essa prevalência de 80% na população do planeta, chama atenção, né? Por quê? Por que a nossa população sente tanta dor na coluna lombar? Tem alguma relação aí com a anatomia do nosso corpo, por exemplo? Bom, a prevalência realmente é extremamente alta, né? A gente vê isso no consultório e a relação ela está muito associada ao desenvolvimento, à modernidade, digamos assim. Tanto a longevidade, né? As pessoas vivem mais e isso leva a um processo de desgaste na coluna que muitas vezes é responsável por essa dor, como também aos hábitos, né? Hoje em dia, a vida que a gente leva, o estilo de vida, as tecnologias, muitas vezes não deixam que a gente tenha cuidados adequados com a coluna e isso vai gerar a maior parte da dor. Pois é, então esses hábitos aí, as nossas ações do dia a dia podem impactar a coluna lombar, né? Justamente pela localização dela ali na nossa anatomia, ou isso não tem nada a ver? Bom, a coluna lombar, né, essa parte mais distal da coluna, que é composta normalmente por 5 vértebras, ela tem relação com a anatomia porque é a área que vai receber a maior carga do organismo, né? Então, o processo degenerativo que vai ocorrer principalmente nos discos intervertebrais e nas articulações, eles podem levar a processos inflamatórios, a contraturas, e com isso gerar dor. Isso sem contar patologias específicas ou patologias mais graves realmente, que são um assunto à parte, né? Pois é, infelizmente é comum a gente escutar no trabalho, em casa, as pessoas queixando da dor nas costas, mas algumas pessoas sentem mais, outras sentem menos. Qual seria ali um sinal de alerta, doutor Cristiano, de que aquela dor na coluna lombar pode estar representando um problema mais grave? Olha, sintomas persistentes, né, sintomas incapacitantes, é aquela dor que acorda o paciente durante a noite, principalmente, pacientes que têm emagrecimento associado, dor refratária à medicação, pacientes que têm uma atividade física ativa e ainda assim apresentam quadros frequentes, esses pacientes merecem uma atenção especial. E aí tem que procurar um especialista para dar uma verificada. Isso, sempre que esse sintoma permanecer por mais de 7 dias, ele deve ser avaliado de preferência por um especialista da área. E como que é a característica de uma dor lombar, né? A gente sente essa dor em outras regiões do corpo também? Ela está centralizada aí na região da coluna lombar mesmo? Como que ela é? A dor lombar ela tem diversas características, isso que vai definir a origem dela, né? A dor que a gente considera inflamatória é aquela dor que normalmente o paciente tem dificuldade pela manhã, que ao longo do dia ela alivia, pelo menos em parte. Essa é a dor mais comum, né? Agora, vai depender muito da patologia. Em patologias específicas, né? E aí, como patologias de doenças de base, artrite reumatoide ou patologias oncológicas, a característica é um pouco diferente e deve ser avaliada. Sim, agora, já falando dessas patologias, quando a gente fala de coluna, a gente sempre escuta falar de hérnia de disco, né? Tem gente que nem sabe o que é hérnia de disco, mas já está falando da hérnia de disco. A hérnia de disco, ela vai ser uma das patologias que essa dor pode estar indicando, né? E o que mais? Sim, importante entender que o disco intervertebral, ele é essa estrutura, né, localizada entre as vértebras e é uma estrutura fisiológica. A hérnia de disco significa o quê? Quando uma parte desse disco ele sai do local adequado e vai para dentro do canal ou vai comprimir uma raiz, você vai ter uma dor que a gente chama uma dor radicular. A hérnia de disco, normalmente, ela não está associada à dor lombar pura. Ela vai estar muito mais associada à dor irradiada. Ela pode gerar uma dor axial, que a gente chama uma dor lombar,
que mais em decorrência do desgaste, que é um precursor da hérnia, do que a própria presença da hérnia. É importante para que não se crie um estigma. O paciente acha que hérnia de disco dá dor nas costas, e aí isso pode gerar, inclusive, tratamentos inadequados. Aí gera confusão e, exatamente, esse tratamento inadequado também vai ser um problema. Quais outras condições, doutor Cristiano, que vão trazer essa dor na coluna lombar? Normalmente, o principal fator são fatores genéticos. Então, assim, é o que a gente costuma dizer que é aquilo que a gente não consegue mudar. Agora, o restante que está associado à musculatura adequada, à postura, ao alongamento, ao hábito de vida, a hábitos, por exemplo, tabagismo também associado à dor lombar. Então, são situações como essa que a gente tem que atuar. Sim. Né? Tá certo. Agora, pensando ali na cirurgia, eu penso, né, como leiga aqui, que a cirurgia vai ser indicada em casos mais avançados, né? Quando que essa cirurgia, esse procedimento vai ser indicado para esse paciente? O procedimento cirúrgico, né, na coluna, ele é o procedimento de exceção. Ele nunca vai ser a regra, a não ser em algumas patologias muito específicas. Mas para a dor lombar, normalmente ele é a grande exceção. O tratamento, basicamente, ele é um fortalecimento, um alongamento, cirurgias, principalmente cirurgias mais complexas, onde a gente faz a fixação dessa coluna, eu considero como a última opção em casos bastante selecionados. Sim, entendi. Talvez ali quando já está muito avançado mesmo e aquele tratamento, essa primeira tentativa do tratamento não está funcionando. Sim, é somente na falha de todas as formas de tratamento conservador e ainda assim tendo uma correspondência clínico, com o quadro clínico do paciente, com a imagem, né, dos exames de imagem e principalmente a falha das demais opções de tratamento. E quais são os tipos de cirurgias que existem que podem tratar essa região lombar? Nós temos diversos procedimentos que vão desde procedimentos extremamente pouco agressivos, né, como infiltração, que a gente chama de bloqueio, e existem diversos tipos de bloqueio, até cirurgias mais complexas que envolvem a fixação da coluna, utilização de materiais como parafuso, né, hoje em dia a gente tem também técnicas de radiofrequência, enfim, você tem uma série de técnicas que vão de mais agressivas a menos agressivas nesse tratamento. E aí vai avaliar cada caso, talvez vai tentar com uma técnica menos agressiva, é assim que funciona? Com certeza, cada caso é um caso, lembrando que a cirurgia é exceção, né? Mas cada caso é um caso. Então, a técnica, ela tem que ser a melhor para o paciente e isso vai variar de paciente para paciente. Sim. Agora, quais são os tratamentos que normalmente são feitos antes dessa cirurgia, doutor? O que a gente visa nesses pacientes é uma mudança do conjunto, né, do hábito de vida desse paciente. Então, basicamente, exercícios que visam fortalecer a musculatura paravertebral, musculatura abdominal, que a gente chama de core, alongamentos tanto dessa musculatura, mas também de musculatura dos membros inferiores, né, que vão refletir na coluna. Orientações sobre postura, e essa postura vai desde a forma que o paciente dorme, a forma que ele faz a sua atividade, seja de trabalho, seja de lazer, seja do dia a dia em casa. Então, assim, o que eu costumo dizer, é mais fácil tomar remédio do que tomar juízo. Então, é muito esse treinamento e essa persistência que é o importante. Sim, é importante ali seguir as orientações também, né? Seguir e manter, né? Infelizmente, a maioria das pessoas, elas tomam o tratamento como temporal, ou seja, eu quero melhorar, e uma vez que atinge o objetivo, ela para. E entendendo que isso faz parte de um processo degenerativo, na maioria das vezes, a gente tem que entender que a manutenção dessa nova rotina ela é importante. E tem casos também que vai ser necessário o uso de algum medicamento? Sim, nós temos diversos medicamentos, né? Os mais comuns são os miorrelaxantes, relaxantes musculares, analgésicos e, em alguns casos, anti-inflamatórios. E, em casos de exceção, até o uso de corticoides também. Sempre lembrando que todo medicamento ele pode apresentar efeito colateral, então a gente tem que entender como medicamento como uma pequena parte no auxílio do tratamento e não como principal forma de tratar.
Pois é, e uma coisa que a gente sempre reforça também aqui no programa, gente, é os perigos da automedicação. É sempre importante ter orientação ali de um profissional para usar esse tipo de medicamento, né? Com certeza, como eu disse, a gente tem diversos efeitos colaterais, o uso também é muito individual, então evitar a automedicação, ela deveria ser a regra em qualquer situação. Sim. Agora vamos falar, doutor Cristiano, para essa pessoa que fez uma cirurgia, algum tipo de procedimento na coluna, quais são os principais cuidados após essa cirurgia? Via de regra, os cuidados pós-tratamento cirúrgico são basicamente os mesmos dos cuidados pré-cirurgia, ou seja, você tem que cuidar da sua coluna porque mesmo a cirurgia, o processo de desgaste, ele tende a continuar. Na verdade, muitas vezes a gente pode até acelerar esse processo com o procedimento cirúrgico. Então, os cuidados com postura, com exercício, com fortalecimento, com alimentação, com hábitos de vida, é extremamente importante manter, se já não tiver, ou pelo menos iniciar. Então, é bem provável que essa pessoa que passou por esse procedimento retome ali o tratamento que já era feito anteriormente, né? Sim, os cuidados eles devem ser mantidos. Como eu disse, a cirurgia ela deveria pelo menos ser a última opção, né? Eu costumo dizer que é a melhor opção desde que ela seja a única e a última. Então, normalmente esse paciente já passou por um processo de treinamento e ele deve manter isso no pós. Doutor Cristiano, eu queria aproveitar esse finalzinho aqui da nossa entrevista para passar algumas orientações para quem está assistindo a gente, né? Dicas de como prevenir, ali a pessoa não tem nenhum problema na coluna, então como prevenir, também para essa pessoa que já tem. Eu já dei algumas dicas aqui, mas reforçando, no nosso dia a dia, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Basicamente, uma alimentação adequada, atividade física, de preferência acompanhada com um profissional, evitar tabagismo, situações também emocionais que levam ao aumento do estresse, levam a contraturas, pode agravar a dor. Enfim, mudar todo um hábito de vida. E, novamente, não tem uma fórmula e também o tratamento ele é muito mais um controle do que uma cura. Esse é o objetivo. Pois é, e eu já ouvi algumas pessoas falando, e aí isso me veio aqui agora, que eu tenho dor na coluna, não posso fazer atividade física. Isso é verdade ou não? Essa pessoa ela vai ter que fazer sim? Não, a maioria das vezes não, principalmente a não ser que seja uma situação muito específica. Mas via de regra é o contrário, o caminho para a melhora dessa dor é a atividade física. Nós não temos uma receita de bolo, então o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para todo mundo. Então, mas a gente tem que achar um meio termo, tem que encontrar aquilo que for melhor para aquele indivíduo. Pois é, e você falou também sobre essa questão do acompanhamento, né? Não adianta ir lá fazer uma atividade sozinho, principalmente a pessoa que apresenta esse tipo de dor na coluna. É importante ter um profissional ali para acompanhar. Sim, é extremamente importante, né? Porque é aquela história, nada em excesso vale a pena. Então, se você não fizer uma atividade de forma adequada, com acompanhamento, mantendo uma postura adequada, você inclusive pode aumentar o risco de lesão e até agravar essa dor, esse quadro que no final das contas você estava procurando tratar, pode até piorar. Tem que tomar muito cuidado, né? Agora, outro ponto que você falou também foi sobre o estresse. Infelizmente, assim, as pessoas estão mesmo mais estressadas, ansiosas, então isso de fato pode afetar a nossa coluna lombar, pode trazer dores para a nossa coluna lombar? Sim, a ansiedade, que é um mal do século, né, um mal atual, isso gera uma contratura, né? Então, a gente tem que entender que esse é um dos fatores de risco e dentro do possível, de alguma forma, seja com a ajuda profissional ou não, a pessoa conseguir controlar isso, com certeza ajuda bastante no tratamento.